peço que vocês abram em segundo livro dos Reis, no capítulo 5. Vamos lidar hoje com a história de Naamã. Segundo livro de Reis, capítulo 5. Nós vamos do verso 1 ao 19, mas inicialmente eu não vou ler tudo, eu vou ler apenas até ali o verso 10. Depois a gente vai avançando na leitura à medida que o sermão avança, tá bem? Ou melhor, vamos até o 12 agora. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Crianças, ajudem os adultos a achar para a gente ganhar tempo. Os adultos demoram, vão lá para Coríntios, ficam perdidos, mas vocês crianças são boas nessas coisas. As poucas crianças que eu estou vendo aqui, eu vou falar com vocês um pouquinho hoje, tá? Acharam? Segundo livro dos Reis, capítulo 5, peço a sua atenção para a leitura da palavra de Deus, por enquanto até o verso 12. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede, procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, ao considerarmos esse texto inspirado, essa palavra do Senhor antiga e bela, pedimos que o Senhor nos ensine, que o Senhor abra nossos corações para atendermos a palavra pregada. Em nome de Jesus. Amém. Quem é grande e quem é pequeno e como isso importa? O que é impressionante aos seus olhos? Guarda isso. Lavagens importam, certo? Banho importa, não importa? Saiu uma pesquisa esses dias aí dizendo que os brasileiros são dos povos que mais tomam banho no mundo, que é, claro, uma das coisas que a gente realmente faz muito bem. Vocês sabiam, crianças, que nem todos os povos são assim? Nós, porém, gostamos de banho. Mas e banho de rio? Você já tomou banho de rio? Veja, não é tomar banho no rio, é tomar banho de rio, são coisas diferentes. O fato é que rios são algo impressionante que Deus fez. Rios são belos, necessários, são destrutivos e tiram a vida, como ficou claro no Rio Grande do Sul recentemente. Rios também conduzem à vida, como se vê na história do Egito, ou onde passa o Rio São Francisco. Alguns rios, dizem, até formam o Oceano Atlântico. Já pensou um negócio desse? Rios mexem com a gente. Tem poema bíblico dizendo que às margens dos rios de Babilônia nós nos assentamos e choramos. Você já sentou e chorou na beira de algum rio? Todos nós conhecemos alguns rios, riachos, córregos e rios impressionantes, mas a pergunta para você hoje é: qual é o rio que enche os teus olhos a ponto de você dizer: isso sim, meu amigo, isso sim é um rio? O que você consideraria importante? A história? O fator econômico? O volume da água? O quê? Crianças, se vocês pudessem escolher um rio para com um simples mergulho nesse rio, mudar tudo na sua vida,
que rio você escolheria? E você, adulto? Deixa eu dar algumas opções de rios impressionantes do mundo para vocês. Crianças, vocês já ouviram falar do rio Ganges? Ele fica lá na Índia, é um rio de mais de 2.000 quilômetros. E é um rio muito, muito sujo. Ele é famoso precisamente por causa dos rituais da religião daquele pessoal, os hindus, rituais de limpeza e purificação. Mas, gente, o bicho é sujo, sujo mesmo. Tem alguns trechos limpos, mas em geral é um baita risco para a saúde. Todo ano morre um monte de gente porque foi tomar um banho no rio Ganges. Criança, sabe o que tem nele? Cocô de elefante. Verdade. Talvez o outro rio que você ache impressionante, já que esse sujão não vai dar certo, seja o rio Tibre. Já ouviu falar desse? O rio que cruza Roma, ou seja, uma das cidades mais importantes do mundo, sede do maior império que o mundo já viu, e o rio que passa por lá. Tem muitas pontes na cidade também, lembra um pouco Recife, um monte de ponte, o rio e tudo mais. Ou então talvez o rio Tâmisa, o rio de Londres. Esse é a responsa, hein? Não é lá uma água muito limpinha, mas poxa, que rio importante. Afinal, o rio vai acompanhando os principais monumentos daquela importantíssima cidade. Ou talvez você preferisse o rio Sena. Esse você conhece? Esse você vai ver muito na TV em breve, porque é o rio que corta Paris. Inclusive dizem que o desfile das delegações nas Olimpíadas vão ser pelo rio Sena. Vai ser negócio bonito de se ver. Mas e no Brasil? A gente tem uns impressionantes, não tem? Por exemplo, temos o nosso famoso Velho Chico, o São Francisco, que banha tantos estados do país, faz fronteiras, um rio impressionante e belo. Mas grandão mesmo dos nossos qual que é? É o Amazonas. O mais impressionante do mundo por jantar volume de água com extensão internacional. Nascendo no Peru, atravessando o norte do Brasil todinho e desaguando lá no Oceano Atlântico, mais de 6.000 quilômetros depois. Tem partes dele que tem 50 quilômetros de largura. Pensa nisso. Largura, 50 quilômetros em alguns trechos. É muito rio. Mas talvez você pense no rio Nilo, porque afinal, aí complica até para o Amazonas, né? Ele não é tão volumoso quanto o Amazonas. É um pouco mais longo que ele, cerca de 7.000 quilômetros. Mas e a história, hein? Temos aí uma das maiores histórias do mundo, da civilização egípcia. E virou sangue em certa época, sabia disso? Um rio inteiro virou sangue. Isso o Amazonas não pode falar que aconteceu, pode? Não, mas o Nilo pode. Começa lá embaixo na África, lá em Uganda, passa pelas cataratas Vitória e vai subindo, e vai subindo, e vai subindo. É muito rio impressionante nesse mundo. Uma vez fiz uma viagem lá para o Egito, e esse é o único rio que tem no país. E todas as vezes que a gente cruzava o rio, alguém do ônibus perguntava para o guia: que rio é esse? E o moço pacientemente respondia: esse é o rio Nilo, ele é muito importante para o nosso país. Então, tá. Daqui a pouco passava de novo: que rio é esse? Levou umas 5 ou 6 vezes para o pobre, para o Mustafa perceber que era zoeira com ele. Só tem um rio no Egito, só tem o Nilo mesmo. Agora, sabe qual rio não é nada impressionante? O Rio Jordão. Você achava que era um riozão impressionante? Não é. Tá, tem história, tem, claro, Israel cruzou, Jesus batizado, tudo mais. Mas Rio Piracicaba é muito mais rio, tá? O Rio Patamanca do Sul, lá perto de Brasília, muito mais rio do que o tal do Jordão. Por que ele importa, então? Essa é a pergunta que Naamã faz, não é? Por que um riozinho desses mequetrefe vai mudar a minha vida e não um rio grandioso como que tem na minha terra? Hoje a gente vai considerar essas coisas. O que impressiona os nossos olhos? O que é grande, o que é pequeno? O que é eterno? O que importa para sempre? E eu vou querer saber de você esse negócio de rio, tá? Você vai precisar responder para si mesmo essa pergunta hoje. Em qual rio você quer se banhar para ficar limpo diante do Senhor? Eu vou fazer um convite de banho de rio para você, espero que você aceite. Mas isso é mais para o final. Por enquanto eu quero que você entenda o resumo da mensagem. O resumo é o seguinte: o Senhor salva e purifica todo aquele que crê. Não importa a sua origem. O Senhor sara e purifica todo mundo que crê. Judeu, gentio, sírio, o que for. Nós vamos ver isso em 3 partes. A primeira verdade que eu quero considerar com vocês hoje é que nós somos chamados a apontar as nações para o Deus que salva. Olha o começo da história de novo.
Verso 1, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã, disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei. Nós estamos aqui na época dos grandes sinais e maravilhas do profeta Eliseu. O profeta Eliseu habitou no reino do norte, na época do reino dividido, Judá ao sul, Israel ao norte. E Eliseu fez vários sinais e maravilhas que são agrupados nessa época aqui, nesses capítulos iniciais do segundo livro dos reis. E nós estamos aqui hoje em um belíssimo sinal. Esses sinais apontam para realidades do reino de Deus. E este sinal nos mostra que as bênçãos do Deus de Israel estão disponíveis para as nações, que a graça de Deus limpa todo aquele que crê, tanto judeu como gentio, e que a palavra de Deus chega aonde ele deseja. E a história de hoje começa na terra de adversários, de inimigos militares de Israel, a Síria, também chamada de Aram, os arameus, é o mesmo povo. Um poderoso militar do reino da Síria está com problemas de pele gravíssimos. O nome dele, Naamã, grande guerreiro de um grande rei. O texto nos explica que ele era um herói de guerra. Provavelmente as crianças nas ruas de Damasco pegavam gravetos e brincavam de luta de espada, fingindo que eram Naamã, atacando os seus inimigos. E o texto diz algo impressionante, que ele foi usado pelo Senhor, olha no verso 1, ele foi usado pelo Senhor para fazer o quê? Dar vitória à Síria. Como é? Sim, o Senhor usou Naamã para dar uma grande vitória militar para os sírios. Ué, como assim? Ele foi instrumento de Deus, esse descrente, para dar vitória para os sírios? Ué, eu achei que só Israel estava debaixo do comando e cuidado do Senhor. Você achou, né? Quem manda no mundo todo é o Senhor, queridos. Os sucessos militares dos sírios / arameus se devem a Ele. Eles não reconheciam isso, mas não muda o fato de que Ele é o único Deus. Eles atribuíam seus sucessos a seus falsos deuses, como hoje em dia muitos fazem, atribuem seu sucesso financeiro, de carreira, de família, de si mesmos a deuses falsos. Mas Ele é o Senhor de toda a terra. Os pagãos acham que os deuses estão limitados a certos territórios, que eles têm uma jurisdição limitada, mas não é assim. A Bíblia nos ensina que Yahvé, o Senhor, é o único Deus. O problema é justamente que os pagãos se recusam a crer. Enfim, o texto começa nos falando desse grande homem com um baita de um problema, uma doença chamada lepra, que o prejudicava tremendamente. O termo bíblico lepra, ou leproso, cobre uma gama de enfermidades maior do que nós estamos acostumados a pensar. A gente geralmente pensa em lepra como hanseníase, é um termo mais técnico hoje no nosso uso comum, mas o uso antigo cobre uma gama de doenças de pele que inclui o que a gente chama de lepra, mas não é talvez exatamente a mesma coisa. Seja como for, não é algo leve, é algo incômodo, algo que o prejudica, algo que o faz buscar todo tipo de solução. Certamente, para chegar nesse ponto, ele já tinha tentado toda e qualquer solução disponível na Síria. Soluções médicas, soluções religiosas, seja o que for. Obviamente, ele estava disposto a ir para grandes distâncias para resolver isso. Você viu quanto dinheiro ele levou na sua missão? Traduzindo aqui em termos de dinheiro, nós estamos falando de 300 quilos de prata, 75 a 90 quilos de ouro. Quanto custa um anelzinho desses de ouro? Imagina 90 quilos de ouro. E 10 roupas de festa, que vocês mulheres sabem, custa mais do que ouro, né? É ainda mais caro. Era muita prata, era muito ouro e ainda umas roupas de festa. Então temos esse grande homem com um grande problema e muito dinheiro. E o contraste do texto nos mostra uma menina que a gente não sabe nem o nome. Uma menina que foi sequestrada da sua terra, de Israel, por um ataque dos sírios. Acontecia dessas coisas, eles invadiam o território para roubar animais, roubar dinheiro, roubar coisas, e de vez em quando roubavam pessoas. E essa menina foi roubada, foi sequestrada por um ataque militar da Síria.
provavelmente perdeu seus pais, ou no mínimo perdeu-se dos seus pais. E essa menina está trabalhando na casa de Naamã. Ela trabalha para a mulher de Naamã. E ela vê a situação. Como que você reagiria? Se o general captor que roubou você tivesse uma enfermidade grave, como que você reagiria? Toma! Vai ver o que é bom agora. Mas ela pertence a um outro reino. Ela pertence a um reino que paga o mal com o bem. E essa menina escrava fala para sua senhora, que pena que ele não está lá em Samaria, porque lá tem um profeta que podia resolver esse problema dele. Uma menina escrava que a gente não sabe nem o nome, salvo o dia. Tantas vezes a gente apenas lamenta as situações difíceis em que a gente está na vida, né? Em vez de perceber como elas podem ser portas ministeriais para o avanço da palavra e do reino de Deus. Ela podia ficar se condoendo, se comiserando e sofrendo e se fechando para tudo, mas não, ela vê ali uma oportunidade de apontar aquele homem para o Deus verdadeiro, que pode fazer milagres. Ela tem várias desvantagens, como todo comentarista nota, ela é uma estrangeira, ela é uma escrava, ela é uma jovem, num tempo em que jovens eram preteridos, ela é uma mulher, num tempo em que mulheres não valiam nada, e ela sequer tem nome. Mas o Senhor a usou grandemente nessa história belíssima. Como diz um comentarista, Dale Davis, por vezes pessoas são levadas ao reino a grande custo para outras. Como missionários sabem bem, não? Mas não somente missionários. Talvez você, irmão, talvez você, irmã, não haja, não traga, não leve a palavra de Deus para quem necessita dela, porque você olha para a sua própria situação e fala, eu não tenho nada para oferecer, eu sou tão pequeno, sou frágil, nem meu nome sabem aqui no trabalho, ou aqui na sala de aula. Nem meu nome sabem. Mas sabe, o Senhor gosta, como Paulo explica aos Coríntios, o Senhor gosta de usar as coisas loucas e pequenas e as não impressionantes e as que não são, para trazer glória ao seu grande nome. Quem é grande e quem é pequeno, hein? O texto já começa confundindo a gente. Quem que é grande lá na Síria? É Naamã? Ou essa menina sem nome que conhece o Senhor? O Senhor, queridos, Ele é a grande autoridade sobre tudo, dos grandes eventos militares aos pequenos dramas pessoais, seja o sofrimento de gente grande e famosa, seja a agrura de gente pequena e desconhecida. A menina israelita entende do poder de Deus. Mas sabe quem que não entende do poder de Deus no começo da história? Nem os reis e nem o comandante. Porque veja como a história anda. Naamã, pelo jeito, acredita que tem um profeta em Samaria. Eu acho que ele está naquele ponto da enfermidade que muitos de vocês conhecem. Que você já está meio que tentando de tudo, né? Já estou tentando de tudo, pastor. Estadioterapia, que é ir ao estádio, torcer para o seu time ruim. Beijar alho frio à meia-noite. Beber água de azeitona. Chá de linguiça apimentada. A loucura que for, você está topando, porque nada dá certo, né? E ele vai lá e pede para o rei da Síria que mande uma carta de apresentação. O rei topa, manda uma carta de um rei para o outro rei, pedindo que cure o seu general da lepra. Faz sentido, né? Você não vai simplesmente entrar num estado inimigo, Israel e Síria viviam brigando, e aparecendo lá, ia aparecer um negócio meio estranho. E a reação do rei, verso 7, que nós nem sabemos quem é, talvez Jorão, não sabemos, ele fica apavorado. É interessante porque a história começa cheia de gente com suposta autoridade, mas que não manda em nada de verdade. 2 reis e um comandante, e nenhum deles entende de fato quem manda no mundo. Eles só entendem das autoridades e coisas pequenas, terrenas. É a menina que entende sobre o grande Deus de toda a terra. Veja Naamã. Naamã pede para o rei da Síria, o rei da Síria pede para o rei de Israel pedir para o profeta. Pede para pedir. É muito atravessador aí, gente. Com o Senhor não é assim, a gente só precisa de um mediador, não é verdade? Ok, como falei, provavelmente um general grande da Síria não poderia simplesmente ir entrando no território de Israel e aparecer, ou que ele estava passando para o lado deles, ou poderia ser uma deserção, ou poderia soar como um ataque, alguma coisa estranha. Mas tem aí um princípio importante também, que as nações acham que o rei, que o presidente, que o imperador, que esses são a grande autoridade da nação. Se o rei pedir, não tem como recusar. A grande autoridade de Israel não era o rei, era a palavra de Deus.
E nessa época a palavra de Deus não estava com o rei, estava com o profeta. O rei achava que mandava, mas era a palavra de Deus que dizia o que iria acontecer. Está em operação a ideia de que se o rei de Israel mandar, o profeta tem que agir. Profetas servem aos reis, certo? Não. Mas quantos acham que é assim? Parece que tem muitas nações em que os homens da palavra estão muito mais ao serviço dos reis do que ao serviço do Senhor dos Exércitos. Isso é um problema. Governantes querem ter os profetas no seu bolso, mas profetas de verdade só respondem ao Senhor e não aos reis da terra. O rei da Síria também entende errado, pois ele pensa que político manda na palavra e no poder de Deus. Leva consigo muito dinheiro, vai que precisa molhar uma mãozinha ou outra aí no caminho, né? Vai que o profeta do Senhor vai cobrar um super preço para fazer seus poderes, seja o que for, leva grana consigo. Mas sabe que quem tão pouco entende de poder, o próprio rei de Israel, e a reação dele mostra onde está o seu coração. Veja, esse rei sabe acerca de Eliseu. Ele sabe que Eliseu serve ao Deus Todo-Poderoso e sabe que ele sim é capaz de curar lepra. O rei de Israel sabe que ele mesmo não manda, mas ele também não tem uma relação correta com o poder. A resposta dele é tão estranha quando chega o pedido. Ele fala: acaso eu sou Deus para resolver o problema? De fato, às vezes as pessoas acham que reis são deuses. Aliás, alguns reis acham que são, né? Mas ele teria acesso a Deus. Ele é o rei do povo, escolhido por Deus para ser sua nação separada. Mas ele não tem andado com o Senhor, e aí é o problema. Como é muito comum em toda a história humana, o rei de Israel acha que a vida toda se resolve a política e manobras políticas. Você viu o que ele disse? Verso 7, tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem, para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede, procura um pretexto para romper comigo. O rei de Israel acha que a vida toda se resume à política e a manobras políticas. Como é triste ver isso. Na cabeça dele, isso é uma desculpa do rei da Síria para criar um incidente internacional, uma ofensa diplomática. E quem sabe assim ter razão para invadir o país, alguma coisa desse jeito. Por pensar que tudo é política, ele já acha que isso é uma armação. Há algumas pessoas no mundo que reduzem tudo à política. Já viu gente assim? Sim, reduzem. Porque ver a vida com lentes políticas é reduzi-la. Esse é um aspecto importante da realidade, mas é inferior. O rei de Israel acha que tudo é política. Ele vê a vida de forma muito pequena. Quem é grande? Quem é pequeno nessa história, hein? Até aqui só tem uma pessoa enxergando a vida como ela é. Quem? A menina escrava. O rei de Israel não tem a fé como um grão de mostarda que ela tem. Quem é maior no reino de Deus? Qual rio é mais impressionante? E você que está aqui, você entende? Se entende, então você vai se animar, eu espero, e se envolver nos esforços para que esta mesma palavra chegue cada vez mais longe. Talvez você não venha se tornar um missionário transcultural, poucos se tornam, poucos têm esse chamado, mas você ora por isso. Você se vale das oportunidades que Deus coloca nas suas mãos para apontar pessoas para o Senhor de Israel, para Jesus Cristo. Você investe recurso, tempo, oração nessas coisas. No mínimo, você lê as notícias dos missionários que a sua igreja apoia. Você tem alguma ideia de quais são os missionários que a sua igreja apoia? Porque, veja, a palavra de Deus está chegando aos Naamãs desse mundo. Pessoas que estão em comunidades onde não há igrejas, onde não há evangelho, onde não há uma presença marcante pública do povo de Deus. Mas tem pessoas lá falando. Todos os dias, em muitos lugares desse mundo, gente pequena que conhece a Deus está apontando pessoas que não o conhecem em direção ao Deus que purifica, o único Deus que pode nos lavar. Felizmente, a gente não sabe como, mas isso chegou em Eliseu. E Eliseu resolveu agir. E o objetivo de Eliseu é que se saiba acerca do Deus verdadeiro. O objetivo de Eliseu nisso tudo é a glória do Senhor. Não ficar famoso. E nem mesmo a cura de Naamã é o grande objetivo, mas é a fama do nome de Deus. E assim a gente vai para o nosso segundo ponto. O Senhor não pode ser manipulado, mas Ele graciosamente oferece salvação nos seus termos. Versos 8 em diante.
Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram ele, os seus oficiais, e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não faria? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Naamã atende à convocação de Eliseu. Chega com comitiva e tudo na frente da simples e humilde casa do profeta. Note que o rei de Israel ficou totalmente inútil na história, né? Ele desaparece da história, ficou lá com as suas teorias da conspiração. Felizmente, o Senhor não depende dos reis. Muitas vezes, eles mais atrapalham do que ajudam. Lembra disso, tá? Uma das grandes mensagens de 1º e 2º Reis é essa. Os reis de Israel mais atrapalham do que ajudam o avanço do reino. Naamã vai, e imagina essa cena, ele chegando com camelo, com carro, com soldado, com um monte de sacola carregando aquele mundaréu de prata, quilos e quilos e quilos de prata, as roupas de festa e tudo aquilo, aquela confusão toda, parando e estacionando na frente da casa de Eliseu. Imagina o que foi a rua de Eliseu naquele dia, o burburinho. Sabe aquele vizinho enxerido que tem toda a rua? Você imagina a alegria que foi aquela janela naquela tarde? Você imagina a conversa? Irmã Martinha, tu não sabe o que aconteceu hoje na casa do profeta? Qual profeta, irmã Melequede? O calvo, tá doido, não chama ele de calvo, você não sabe que dá problema. E assim foi a conversa, alguma coisa assim. Mas ele está lá na frente e algo surpreendente se passa. Eliseu nem vai encontrar Naamã. Manda um mensageiro, dizendo para ele se lavar 7 vezes no Rio Jordão e vai ficar limpo. Ele sequer aparece, ele só manda um recado. Por que isso, gente? Provavelmente ele tem algo para ensinar para Naamã. Como fica claro, Naamã acha que ele é grande. Ele tem uma visão muito elevada de si mesmo. Ele reclama que o profeta nem veio falar com ele. Naamã, o herói de guerra. Como assim? Não, isso é um absurdo, essa ofensa não vai, eu vou embora daqui. Mas é necessário diminuir para entrar no reino, não é? É necessário fazer-se como uma criança. Essa questão de nos tornarmos como crianças para entrar no reino é bem interessante, pois o reino de Deus é para quem se percebe pequeno e necessitado, não é para quem se acha grande e nem para quem acha que pode comprar. Jesus certa vez disse que ele não veio para os sadios, ele veio para os enfermos. E lembre-se do dinheirão, porque esse dinheirão todo, ele vai com a expectativa de comprar a ação do Deus de Israel, do profeta de Deus. Ele tem uma ideia de como essas coisas funcionam. Homens de Deus são pagos e as coisas acontecem. Funciona assim. Muitos acham que é assim, né? Que você compra a ação dos homens de Deus. É verdade, tem alguns supostos homens de Deus que estão à venda, mas não deveria ser assim. Eliseu, entretanto, nem lhe dá a chance de falar nada. Ele não quer nem conversar sobre pagamento, não tem pagamento. Você vai lá e se banha no rio 7 vezes e é isso. Isso soa tudo muito estranho para Naamã. Como assim? Ele não vai vir aqui e fazer uns rituais aí, passar a mão em cima de mim, sei lá, fazer umas magiquinhas aí. Claro, com isso está entranhado no pensamento dele o velho paganismo, de achar que Deus ou os deuses são forças a serem manipuladas. Que se você fizer os rituais corretos, os movimentos, os trabalhos, os passes, os gestos, as palavras mágicas, os amuletos, os símbolos, se você fizer certinho a poção, não vai ter jeito, Deus vai ter que agir. Ele acha que é assim. Tem muito disso, claro, na religião popular brasileira.
E tristemente tem muito disso na igreja evangélica brasileira. Uma ideia de que nós podemos manipular o poder de Deus se nós dissermos certas coisas, fizermos certas coisas, Deus não tem como evitar agir. Mas não é assim não. Essa tentativa de tratar o Senhor, Deus, como se fosse uma máquina de refrigerante, em que você bota lá a sua moedinha ou passa o seu cartão e acontece umas coisas lá dentro, uns barulhos e plum, cai uma lata de coca para você. Receba minha bênção. É assim que você quer e tenta tratar com Deus? É isso que você espera da igreja a qual você pertence, do cristianismo, dos seus pastores? É isso que você espera? Você acha que por ser grande diante dos homens, ter um bom nome na cidade, ou ter uma carteira recheada, você acha que você vai comprar o favor de Deus? E botar os homens de Deus e sua palavra fazerem o que você quer, você acha? Pois eu te digo, Eliseu nem para a porta ia te ver. Naamã acha que é grande. É coisa nenhuma. Ele é só um homem. E um leproso ainda por cima. Ele acha que é grande por ser famoso? A menina escrava pertence a um reino que não terá fim. O mesmo de Eliseu, mas ele ainda não. Sua glória militar fulgurante logo se apagará, enquanto a glória da menina escrava brilhará para sempre perante rios em uma nova terra. Como Tim Keller coloca, isso apenas mostra que as melhores pessoas do mundo não têm a mínima ideia de como procurar por Deus. Ele mexe seus pauzinhos, utiliza seus contatos, gasta um bom dinheiro e se dirige direto a quem estava no topo. É assim que você lida com todos os seres humanos importantes, então por que não lidar assim com Deus? Mas o Deus da Bíblia não é assim. Naamã estava à procura de um Deus domesticado, mas o Deus que encontrou é selvagem. Um Deus que ele pudesse comprar não seria Deus de fato. E ele encontra um Deus que ao mesmo tempo não pode ser comprado e que de graça oferece salvação. Veja, ele se sente menosprezado. Você já sentiu menosprezado? É ruim, né? Talvez seja essa a questão da autoridade. Naamã precisa aprender uma certa humildade. Ele acha que pode chegar e dizer o que a palavra de Deus tem que fazer. A carta de um rei para o outro dizia assim: cure o meu servo. Você acha que é assim que você fala com Deus, né? Ele se sente desprestigiado. E ele ainda acha ofensiva a proposta: banhar-me 7 vezes no Jordão? Isso é coisa que se peça? Tem alguma especialidade, algum produto especial na água do Jordão, irmãos? Ela é sulfúrica, sei lá, alguma coisa assim? Lembro quando criança a gente foi numa viagem para um encontro de família lá em Águas de Lindóia. Talvez alguns de vocês já tenham ido para lá, interior de São Paulo. Estância, balneário, e cheio dessas águas especiais, né? Água com argila não sei o que para a pele, água sulfurosa para não sei o que. E essa água sulfurosa, queridos crianças, tem um cheiro de ovo podre, essa tal dessa água sulfurosa. E os primos fizeram um desafio. Quem tinha coragem de tomar o que a gente chamava de água de ovo? Que coisa fedorenta. Será que é isso? Será que se você for ao Rio Jordão, algo mágico vai acontecer? Eu vou levar uma turma em novembro, se tudo der certo, lá para Israel, e a gente deve ir no Rio Jordão. Mas será que entrando no Rio Jordão as coisas acontecem sozinhas? Será que é isso? Não. É só um rio, gente, e nem é dos mais impressionantes. Não tem nada de mágico. O importante não é a mágica da água, não há mágica na água. O importante não é a água do batismo, ou o pão da ceia, ou o vinho da ceia. O importante é a palavra e a bênção que vem por crer na palavra de Deus. Não adianta ir para o Jordão e mergulhar 7 vezes e torcer para a sua pele ficar de pêssego. Sinto dizer, não vai funcionar. Não é assim que acontece, o poder é da palavra de Deus. Veja, cerimônias de lavagem eram muito importantes nas Escrituras. Levítico 15 traz, por exemplo, vários rituais importantes de lavagem. Alguns eventos do Antigo Testamento são chamados pelo Novo Testamento de lavagens, como, por exemplo, 1 Pedro 3,18, fala sobre o dilúvio sendo uma espécie de batismo que lava e purifica a terra. 1 Coríntios 10, 1 em diante, fala sobre o êxodo, a passagem pelo mar sendo uma espécie de batismo da nuvem e no mar. A Bíblia nos mostra sempre a necessidade de nós sermos limpos por Deus. E a lepra era uma doença física que trazia consigo também resultados de impureza espiritual. Os leprosos eram proibidos de participar da adoração de Israel.
E a necessidade de limpeza deles era dupla, era uma limpeza cerimonial, bem como uma limpeza de saúde. Naamã tinha um problema maior do que a lepra. Ele não conhecia o Deus de Israel, ele era impuro diante do Senhor. Como que ele reage ao que a palavra de Deus manda? Ele reage de forma incrédula e orgulhosa. Escuta, se a solução é tomar banho de rio, lá na minha terra, lá na minha Damasco, princesinha de cidade, um brinco muito mais bonita que essa Jerusalém, que essa Samaria aqui. Lá na minha Damasco tem rios muito mais impressionantes que esse Jordão, Abana e Farfar. E são mesmo, tá? Você pode identificar esses rios ainda hoje, tem outros nomes, mas ainda estão por lá. São bem mais bonitinhos que o Jordão. De novo, não é um grande rio. Aqui no Brasil a gente tem rios muito mais impressionantes. Dale Davis nota bem que as objeções de Naamã parecem demais com as que nós vemos ao Evangelho hoje. E talvez sejam as suas objeções. O Evangelho te humilha, para começar. Porque o Evangelho mostra que nada que você traz à mesa tem qualquer valor. Teu status na sociedade, ser um herói de guerra, ser alguém elevado na hierarquia da nação, sacolas e sacolas de prata e ouro. O Evangelho te humilha porque mostra para você que Deus não precisa de nada disso. E Ele não vai trocar nada disso por uma salvação a você. O Evangelho nos diz que não importa o quanto tentemos, nós não somos capazes. E outras coisas que trazem ressentimento ao coração de muitos é a simplicidade do Evangelho. Já conversei com pessoas que ressentem isso, acredita? A pessoa fala, só crê em Jesus e eu vou ser salvo? E a gente fala, só crê em Jesus e dá o dízimo, né, pastor? Não, você pode dar o dízimo, é uma coisa boa, mas não, é só crer em Jesus mesmo. Só crê em Jesus e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. A pessoa não consegue entender que é só isso mesmo. Crê em Jesus e será salvo. O batismo é um resultado disso, mas não é o batismo que salva. Então muita gente ressente a simplicidade da oferta do Evangelho. É só fazer isso? Está fácil demais. Até vem a pergunta, né? Então quer dizer que eu posso crer em Jesus e aí pecar e continuo salvo? Você está pensando tolamente, mas sim, porque é Jesus que salva. E muitos não gostam da estreiteza da coisa. Alguns falam assim, eu gosto de Jesus e sim, mas e os caminhos da minha terra? Lá na minha religião, lá na minha cidade, lá no meu povo, lá não tem salvação também, não? Só Jesus? De forma similar, o que Deus quer de nós para nos purificar de todo pecado, irmãos, é muito simples. Seja lavado pelo sangue de Cristo. Só isso. E você será salvo. Muitos ficam desconfiados da simplicidade da mensagem do Evangelho. Mas, felizmente, outros se alegram na mesma mensagem que salva meninas, escravas e generais estrangeiros. No Deus cuja palavra limpa a todo aquele que crê. Você crê? Se você ainda não é de Cristo, é só isso, tá? Se você nem sabe direito o que você está fazendo hoje aqui, numa segunda-feira à noite, isso é dia de estar na igreja, o povo vai no domingo, né? Vocês vêm na segunda. Que legal isso, é gostoso ver. Mas talvez você não saiba por que você está aqui hoje, é só isso. Se você crer em Jesus Cristo, você será limpo dos seus pecados. Talvez você ache um tanto estranho ser fácil assim. Mas é. E o resultado está aqui no nosso terceiro e último ponto. Deus salva os que humildemente recebem a sua graça. Verso 13 em diante, mais uma vez. Então se chegaram ele, os seus oficiais, e lhe disseram, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. Sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. E instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã, se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor.
Nisto, perdoe o Senhor ao teu servo, quando meu senhor entrar na casa de Rimom para ali adorar, ele se encosta na minha mão, e eu também tenho de me encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor ao teu servo. E Eliseu lhe disse, vai em paz. Felizmente, gente tola muitas vezes está cercada de gente sábia. Não é uma coisa boa? Talvez você não seja muito sábio, cerque-se de gente sábia, vai fazer bem para você. Ele fica todo ofendido com aquela história de ir tomar banho no Rio Jordão, mas felizmente os seus oficiais falam para ele, meu pai, qual o problema? O argumento é belo. Se ele te pedisse um negócio difícil, você não ia fazer? Se ele te pedisse algo grande, você não ia fazer? Por exemplo, se tivesse pedido para você, Naamã, subir o Monte Carmelo pulando num pé só, você não ia tentar? Subir a escadaria do Templo de Jerusalém de joelhos, passar um ano sem comer chocolate, ficar 6 meses sem Instagram, você não ia ficar? Torcer para o Vasco sem reclamar, você não ia? Qualquer coisa difícil. Ou então se ele falasse assim, tá pouco esse dinheiro, quero que você arrume o dobro de ouro e prata. Ele ia dar um jeito. Mas qualquer uma dessas coisas, a glória da cura seria de Naamã. Se fosse algo grande, você não faria? Faça o que a palavra de Deus mandou, simples assim. Mesmo que pareça um tanto simplista, humilhante, estranho e inesperado. E ele vai, segundo a palavra de Deus, e ele é curado, e a sua pele fica que nem das crianças. Perseu. Naamã entende finalmente que a palavra de Deus é poderosa. E olha que bom não ter sido com Eliseu presente. Fica claro que foi o Senhor, não foi Eliseu. Eliseu não é uma espécie de um pajé, de um mágico, de alguma coisa assim. Eliseu nem foi. Foi só a palavra de Deus. Não foi o toque de Eliseu, não foram gestos de Eliseu, não é Eliseu que importa, é a graça de Deus. E a graça de Deus encontrou um inimigo do reino. E ele muda de atitude imediatamente, ele agora se refere a si mesmo como servo ao falar com Eliseu. Ele reconhece que só há um Deus em toda a terra, ele reconhece, não tem outro. É só esse mesmo. E ele promete que só vai adorar ao Senhor, sacrificar só ao Senhor todos os dias da sua vida. Esse tipo de fé andava bem raro em Israel naquele tempo. Assim como quando outro profeta, maior que Eliseu, andou por aquele mesmo território. Ele crê, ele volta para agradecer, ele oferece um pagamento, dessa vez Eliseu sai para falar com ele, a circunstância já está bem diferente, mas Eliseu recusa o dinheiro. Ele insiste, não vou aceitar. Por que Eliseu não aceita? Se você ler uns capítulos antes, você vai ver que uma mulher sunamita fez uma bondade financeira muito grande para com Eliseu, e ele aceitou. Por que às vezes ele aceita, às vezes não aceita? Paulo explicou sobre isso na sua liberdade ministerial para com os coríntios. Paulo explicou para os coríntios que ele tinha, sim, todo o direito de esperar cuidado material da parte deles, mas que ele também tinha liberdade de abrir mão do cuidado se ele assim desejasse, o que ele achava melhor naquele caso. Talvez para não parecer que a graça de Deus ou seu poder estivessem à venda. Sempre as pessoas confundem isso. Lá no livro de Atos, inclusive, tem uma história famosa de alguém que tenta comprar o poder do Espírito Santo. Já pensou um negócio desse? É cada doido. É vital que não haja confusão, irmãos. Que não se imagine que a salvação pode ser comprada, nem com prata, nem com ouro, nem com boas obras, nem com uma distinta carreira, nem com elevados cargos governamentais. Talvez seja o teu impulso, talvez você desconfie do Evangelho e confie em si mesmo, na sua autoridade. Pessoas às vezes confiam no seu serviço à igreja como um caminho para a salvação. Claro que eu vou ser salvo, estou em todas as escalas do berçário, a música, a entrega de boletim, é claro que o Senhor vai me salvar. É claro que eu vou ser salvo, sou filho de pastor. É claro que você é salvo, sou pastor. No que você confia para a sua salvação? Em que rio você se lava, meu caro? Em que fonte você entra? E tem um final estranho aqui, né? Você notou? Dá vontade até de pular esse negócio meio estranho que acontece nos versos 17 e 18. Aqui não é o ponto da história, então a gente não vai demorar, mas eu quero explicar para vocês. Naamã fica tão impressionado com aquilo tudo que ele pede para levar um pouco da terra de Israel para lá. É um negócio meio sincero, ao mesmo tempo que confuso. Ele acha que ainda pensa muito como um pagão, a ideia de um Deus atrelado a uma terra. Não há nada de mágico no solo de Israel, tá? Assim como não há nada de mágico no rio de Israel. Mas tudo bem, ele queria um laço tangível com a sua verdadeira fé.
Ele insiste que ele só vai adorar ao Deus de Israel, mas que tem uma situação delicada. E ele já pede perdão antecipadamente, ele sabe, sua consciência dói, ele não devia fazer aquilo, mas ele não tem opção. De vez em quando o rei for adorar ao Deus lá da Síria, o rei precisa que ele vá junto com ele e ajude-o a dobrar-se, a levantar e tudo mais. E ele fala, eu vou precisar ir junto. Eu vou precisar ir junto. Veja, não é que ele vai sacrificar ou adorar ao Deus falso. Ele não está querendo adorar a Rimon e ao Senhor. Ele reconhece que não é uma coisa boa, sua consciência está sensível e ele quer tratar disso com o homem de Deus. Talvez seja uma dessas situações impossíveis em que a gente se vê de vez em quando. Um autor compara a 1 Coríntios 7, quando é dito que nós somos chamados a, se possível, sair de certas situações ruins, mas se não, servir o melhor que podemos nela mesmo. Para Naamã é impossível deixar essa posição, e Eliseu diz, ok, vá em paz. É uma situação específica e pontual, tá? Não é uma aprovação para o cristão participar de rituais de outra religião para agradar o cônjuge, ou agradar os pais, ou ficar bem na sociedade. Ou, como alguns sugerem, manter um pé no islamismo e outro na fé cristã, ou seja o que for. Não é isso. Mais importante que o que está acontecendo aqui é uma conexão belíssima com algo que acontece lá no Novo Testamento. Em Mateus capítulo 8, o autor justapõe duas histórias. Depois eu sugiro que você pegue para ler em casa. Mateus junta uma história de um leproso que Jesus cura com a vinda de um oficial militar estrangeiro. Olha que curiosidade. Um oficial militar estrangeiro que vem pedir em favor do seu criado enfermo. E ele fala para Jesus que ele entende de autoridade, ele sabe que Jesus nem precisa ir junto para curar, que basta falar de longe e acontece. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam, em verdade eu vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Você sabe que ao dizer isso ele estava falando de nós, né? Nós somos os do Ocidente que estamos na mesa. Naamã era um inimigo de Israel, mas é amigo do Deus de Israel. Curioso isso, né? E é possível. Parece de novo a história de Jesus ajudando um centurião romano. Roma dominava Israel. E o Messias de Israel elogiou a fé daquele centurião romano. É difícil lidar com isso, né? Naamã é um belo lembrete, assim como o centurião romano, de que pode ser que você tenha nascido inimigo do Senhor e dos seus, e mesmo assim ser limpo. Que você tenha uma história de perseguir o povo de Deus e ser contra o povo de Deus, e mesmo assim ser salvo. Porque a oferta graciosa do Senhor às nações é para que todos venham e se juntem à mesa. O Senhor mostra graça aos humildes e resiste aos soberbos. Isso ficou patente na época que Jesus andou na terra. Lá em Lucas 4, 27, Jesus faz referência a este evento aqui. Foi numa ocasião em que Jesus foi à sinagoga em Nazaré e leu o rolo de Isaías e falou que o rolo de Isaías, que a profecia era a respeito dele. E o pessoal ficou meio desconfiado com aquilo, e Jesus começa a explicar que era muito difícil encontrar fé verdadeira em Israel, como antes. Que Elias, por exemplo, foi enviado a uma viúva lá em Sarepta, território estrangeiro, e que Eliseu, de todos os leprosos que tinham em Israel, quem que Eliseu curou? Naamã. O que Jesus estava dizendo com isso? Que lá na terra dele, ele não encontrava fé verdadeira, mas que fora da terra dele, muitos estavam prontos para crer, como vocês, que são dele. A Beautiful People lá da sinagoga de Nazaré ficou muito irada com aquilo. A história termina com eles tentando jogar Jesus do penhasco, para você ter uma ideia. Depois leia Lucas 4. Mas o fato é, vem sendo assim. Os grandes de Israel não o quiseram, mas nós, os pequeninos do globo todo, nós não largamos dele. Não largaremos. Catarina Vumbora, esposa de Lutero, certa vez disse, vou me agarrar a Cristo como um carrapicho se agarra a um vestido. Essa é a ideia. Vamos carrapichando nele. A turma ficou brava com Jesus quando ele mencionou que a salvação viria para toda a terra. Mas o povo de Deus não era apenas Israel. Nunca foi exclusivo. Hoje esse general da Síria está com Cristo à mesa no céu, enquanto vários mestres da lei de Jerusalém não estão.
E lá tem uma mocinha também, tá? Ela era escrava, hoje ela é livre e será para sempre. Sempre foi acerca de crer em Cristo e no Deus verdadeiro. Nunca foi acerca de ter um certo tipo sanguíneo, um certo parente ou uma certa patente. Qual rio é de fato o mais impressionante? A oferta do Evangelho é tão simples que talvez você a despreze. Crer num homem que viveu há 2000 anos e ser salvo dos meus pecados? Pastor, você não sabe o que eu fiz. Eu não sei, mas ele sabe e é graça dele. Tem um poema do grande Fernando Pessoa que junta isso tudo. Fernando era um dos grandes poetas português e ele escreveu sobre 2 rios. Conhece? Ele compara o Tejo, um belíssimo e imponente rio português, com um riozinho que passa na sua aldeia, com um general impressionante conhecido de todos, e uma menininha escrava, que ninguém sabe quem é. Um general que achava que coisas impressionantes de Israel não fariam nada. O poema é assim: o Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. O Tejo tem grandes navios e navega nele ainda para aqueles que veem em tudo o que lá não está, a memória das naus. O Tejo desce da Espanha e o Tejo entra no mar em Portugal, toda a gente sabe disso. Mas poucos sabem qual é o rio da minha aldeia e para onde ele vai e de onde ele vem. E por isso, porque pertence a menos gente, é mais livre e maior o rio da minha aldeia. Pelo Tejo vai-se para o mundo, para além do Tejo a América e a fortuna daqueles que a encontram. E ninguém nunca pensou no que há para além do rio da minha aldeia. O rio da minha aldeia não faz pensar em nada. Quem está ao pé dele, só está ao pé dele. Fernando Pessoa comparando. E hoje é assim também com você. Talvez você ache que para ser parte do reino você precisa se tornar algo muito, muito, muito impressionante. Seja pelos seus feitos eclesiásticos, seja pelo seu nome grande na cidade, seja pela sua gorda conta bancária. Você acha que você precisa, como o Tejo, ser conhecido mundialmente. E Deus vai te notar. Mas o que o Evangelho te diz é que não importa quão impressionante o rio é. É dos rios pequenos que passam em aldeias desconhecidas. É com meninas escravas que ninguém sabe o nome, que o Senhor se interessa. E eu te convido a vir junto. E eu vou te convidar agora para o banho de rio que eu falei. João falou assim: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma margem à outra desse rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o Cordeiro, o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Se você é de Cristo, querido, esse é o rio da tua aldeia, o rio que flui do trono de Deus. Eu te pergunto, bora tomar um banho de rio? Qual caminho você quer? Os caminhos dos rios impressionantes desse mundo, que são impressionantes, mas duram pouco? Ou você quer vir aos pés do filho do carpinteiro? Eliseu e a menina ansiaram por ele. Naamã, herói de guerra, viu o seu dia e se alegrou. E gostou tanto que até levou uns carrinhos de mão de solo junto com ele. Jesus veio para que você tenha vida e seja curado de lepra de alma. Se você crer, como uma criança, você vai adorá-lo e viverá num mundo novo. A pele eu não sei se vai ser de bebê, mas o coração vai. Aleluia. Te louvamos, Senhor, pelo perdão dos pecados em Cristo. Reconhecemos, Senhor, que às vezes somos tolos e achamos que podemos te impressionar com nossos grandes feitos. Perdoa-nos, Senhor, a tolice. Faz-nos, Senhor, gente que confia no simples e puro Evangelho, de que aquele que crê será salvo e será limpo dos seus pecados. No nome de Jesus, o grande profeta. Amém.